Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de novembro, nós celebramos a solenidade de Todos os Santos, recordando e honrando os homens e mulheres que viveram a santidade neste mundo e agora participam da glória dos céus. Como nós ouvimos na primeira leitura tirada do livro do Apocalipse, onde disse assim: depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Nós ouvimos isso na primeira leitura de hoje. Essa multidão é a multidão dos santos e santas que já participam da glória dos céus. Quero hoje falar um pouquinho a respeito tanto da antropologia católica como da antropologia protestante. Antropologia significa a visão de homem. Como que nós católicos nós vemos os homens, o ser humano? E como os protestantes veem o ser humano? Para que a gente possa entender por que nós católicos acreditamos nos santos e por que os protestantes não acreditam nos santos. É por isso que eu gostaria de falar aqui sobre antropologia, quer dizer, a visão católica e a visão protestante, mas a visão de Martinho Lutero, a visão clássica aí do protestantismo de Martinho Lutero. Então, na teologia de Martinho Lutero, a teologia clássica de Martinho Lutero, o ser humano ele é visto, depois do pecado original, como um ser totalmente corrompido. Não tem mais o que fazer. Ele foi corrompido pelo pecado original. Então, o título que se dá é Peccatum Radicale, ou seja, o pecado ele foi tão radical que ele atingiu o homem de maneira total, e aí ele está totalmente corrompido. Por isso não pode existir santo. O único santo para a teologia protestante é Deus. Nenhum ser humano pode ser visto como um santo, e nem como um modelo de santidade. Como a gente tem os modelos nossos, de santidade, na teologia de Martinho Lutero não é possível isso, porque o homem é totalmente corrompido, ele é incapaz da graça. E como que se dá a salvação do homem, então, segundo essa teologia? Se dá pela fé. Ele acredita em Deus, ele acredita em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, por esta fé, que é dom de Deus, por esta fé ele se salva. Mas as obras, elas não são meritórias, ou seja, nenhuma obra, nada que você faça vai falar para você que você vai ser santo ou não vai ser santo. É só a fé. Então é só acreditar em Jesus. Então segundo a minha visão, é uma teologia muito pessimista, porque o homem foi totalmente corrompido, ele é salvo somente pela fé. É como se ele fosse coberto pela justiça de Jesus, mas o interior não foi transformado. O homem é salvo também, segundo a teologia de Martinho Lutero, mas não é porque de dentro ele buscou a santidade, foi por graça de Deus. Então é como se Jesus Cristo tivesse colocado um manto sobre ele e dissesse: olha, esse aqui vai ser salvo, mas dentro dele está totalmente corrompido. Qual que é a teologia católica? Para a teologia católica, Deus também, ele é o único santo por excelência e por essência. Deus é o único santo por essência. Não existe outro que fala: olha, sem a ajuda de ninguém eu vou chegar à santidade. Mas nós acreditamos que a santidade para o ser humano é um dom de Deus.
Nós podemos chegar à santidade através deste dom de santidade, porque todos nós somos vocacionados à santidade. Então Deus nos dá essa vocação, é um dom que Ele nos dá. E Ele faz com que nós possamos viver a santidade, porque esse dom, esse presente de Deus, Ele transforma o nosso interior. E é por isso que nós, então, pegamos aquela frase lá do Levítico, e nós sempre buscamos viver: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então é Deus que está falando para os seus filhos: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Nós, depois do nosso batismo, nós cremos que nós recebemos uma graça chamada graça santificante. E a graça santificante é a graça que faz com que esse homem que foi corrompido pelo pecado seja recriado por Jesus Cristo. Então nós acreditamos que Jesus Cristo nos recriou, e a partir do batismo nós recebemos essa graça. Acreditamos também que a Santíssima Trindade habita dentro de nós, que Deus habita em nós, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, se a Santíssima Trindade habita em nós, se nós somos templos do Espírito Santo, se foi o próprio Deus que disse: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, então nós acreditamos que o ser humano, ele pode chegar à santidade. É uma teologia mais esperançosa, é uma teologia mais positiva, nós acreditamos nisso. Eu gostaria de falar agora sobre 4 aspectos dessa santidade. O primeiro aspecto é que essa santidade, ela é integral. Ou seja, toda pessoa pode ser santa. O corpo, a mente, os afetos, o espírito. Ninguém pode falar assim: olha, eu tento viver isso, mas eu acredito que eu nunca vou conseguir mudar. Não. Pelas nossas próprias forças, não. Mas por esse Deus que habita dentro de nós, que vive em nós, Ele pode transformar a nossa vida. Não existe nenhum aspecto da nossa vida que não possa chegar à santidade. Segundo a nossa visão católica, tudo pode ser transformado por Jesus que vive dentro de nós. Depois que essa santidade, ela é gradual. Ninguém pode falar assim: fui para a igreja, fiz lá um momento de oração, tive um instante, agora eu sou santo. Não é isso que nós, não é dessa forma que nós acreditamos a santidade. A santidade, no momento de oração, pode tocar no nosso coração para a gente viver, mas a santidade é gradual. Nós temos que lutar pela santidade até o último dia da nossa vida. Até o último dia da nossa vida nós temos que buscar: olha, eu preciso melhorar nisso. Isso daqui eu estou muito pecador, eu preciso melhorar mais um pouco. Eu preciso buscar viver mais a vontade do Senhor aqui, nesse aspecto da minha vida. Depois, ela é sempre comunitária. A santidade, você nunca pode dizer assim: olha, eu sou santo, então eu vou ser santo porque eu quero viver sozinho. Não, ninguém se santifica sozinho. A gente sempre se santifica com as pessoas. Ninguém vai sair aí, viver num momento isolado do mundo, sem encontrar mais com o ser humano e falar que ali eu vou viver minha santidade. A gente reclama, né? Olha, se não fosse a minha família, eu seria santo. Se não fosse essa pessoa, eu seria santo. Quem me faz pecar é fulano de tal. Aquela pessoa me fez pecar. Não, é o contrário. Se aquela pessoa não existisse, você não estaria chegando mais próximo da santidade. Você só chega próximo da santidade através do momento que você está se purificando. E é com as pessoas que nós nos purificamos. Depois, ela é escatológica, ou seja, nós acreditamos que a santidade mesmo, ela vai receber o seu cume, o seu auge, quando nós estivermos na glória dos céus, contemplando Deus face a face. Ali nós vamos falar: agora sim eu sou santo. E também algumas pessoas
vão passar também por um momento de purificação depois da morte, que nós chamamos de purgatório, que nós vamos celebrar amanhã. Hoje, todos os santos, celebramos as pessoas que já estão na glória dos céus. Amanhã, vamos rezar pelos nossos irmãos que estão no purgatório, para que eles possam chegar à glória dos céus. Então, meus irmãos, a santidade é integral, gradual, comunitária e escatológica. Celebrar todos os santos é celebrar que todo mundo tem vocação à santidade e que nós podemos ser santos e que um dia vamos ser santos, porque para estar no céu tem que ser santo, não pode ser outra coisa. Então nós queremos pedir para Deus essa graça e pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria, ela que é modelo de santidade, que possa nos ajudar a olhar para a nossa vida sempre e buscar a santidade também. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.